Esta é a história do dia da Rádio Observador. Operação Vortex. Os cifrões fazem milagres? Nunca pedi dinheiro absolutamente a ninguém, resolvi dezenas ou centenas de problemas diariamente. Seria estranho pedir dinheiro apenas a um empreiteiro, aliás, até um dos mais pequenos. Estou de consciência absolutamente tranquila, como sempre estive. Recuso liminarmente os factos que me imputam, como sempre recusei. Agi sempre no interesse dos espinhenses. Começou o julgamento da Operação Vortex, um caso de corrupção urbanística em Espinho que envolve dois antigos presidentes da Câmara, Miguel Reis, do PS, e Joaquim Pinto Moreira, do PSD, e ainda um empreiteiro, Francisco Pessegueiro. De acordo com a acusação do Ministério Público, os autarcas terão recebido contrapartidas superiores a 100 mil euros para favorecer a viabilização de empreendimentos urbanísticos na cidade, que terão rendido mais de 3 milhões de euros ao empreiteiro. Em causa estão crimes de corrupção, prevaricação, tráfico de influência e violação de regras urbanísticas por funcionário cometidos entre 2020 e 2021. Rita Pereira de Carvalho, jornalista da secção de Sociedade do Observador, acompanhou o julgamento no Tribunal de Espinho e é com ela que vou falar neste episódio. Eu sou a Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 6 de setembro. Bem-vinda, Rita. Olá. Tu estás em Espinho, passaste o dia hoje no tribunal a ouvir um dos arguidos deste processo, o empreiteiro Francisco Pessegueiro. Antes de falarmos sobre o dia de hoje, podes resumir o que é que está em causa neste processo e quem são os principais arguidos? Há dois antigos autarcas de Espinho envolvidos. Então, de uma forma muito simplificada, porque este é de facto um caso um bocadinho complexo, trata-se de um processo relacionado com a aprovação de projetos imobiliários por parte da Câmara de Espinho. Normalmente estes são processos demorados, mas neste caso alguns projetos tiveram a respectiva aprovação em muito pouco tempo, em cerca de um mês em alguns casos. Mas é um processo que começa ainda na liderança de Joaquim Pinto Moreira, que esteve mais de 10 anos à frente da Câmara de Espinho pelo PSD e continuou ainda na governação PS quando Miguel Reis foi eleito. Ora, aqui a questão é que o Ministério Público acredita e mostra muitas escutas, muitas mensagens na acusação, que os autarcas Pinto Moreira e Miguel Reis receberam dinheiro para acelerar a aprovação de vários projetos ligados ao empreiteiro Francisco Pessegueiro, que é também um dos principais arguidos. E com Francisco Pessegueiro trabalhava ainda um arquiteto, que é João Rodrigues, e um promotor imobiliário, que é Paulo Malafaia. Estas são as personagens principais deste caso. Comecemos então por Joaquim Pinto Moreira, ex-autarca do PSD na Câmara de Espinho. Os investigadores terão ouvido um encontro entre Pinto Moreira e Francisco Pessegueiro, em que o então Presidente da Câmara terá pedido 25 mil euros por cada processo resolvido. Sim, esta é uma parte da investigação. Pinto Moreira e Francisco Pessegueiro terão estado num café em Espinho e o autarca terá pedido ao empresário 25 mil euros pela aprovação de cada projeto imobiliário. Aliás, estavam em cima da mesa 3 projetos, um para um lar, outro para um hotel e outro ainda para um complexo que incluía alguns serviços de saúde. Para o lar e para o complexo foram então pedidos esses 25 mil euros, um total de 50 mil euros, e o valor do hotel ficou em aberto. No fundo, a acusação refere que, quanto ao hotel, não posso prometer nada, terá dito Pinto Moreira. E como é que terá sido feita a entrega deste dinheiro, de acordo com a acusação? Em relação a estes projetos, estes 3 projetos, a acusação concluiu, de facto, que não chegou a ser feito o pagamento dos valores supostamente pedidos por Pinto Moreira, porque não chegou a ser comercializado nenhum empreendimento, nem o lar, nem o hotel, nem o complexo. Mas, apesar de não terem chegado a avançar, a verdade é que para o Ministério Público só o facto de Pinto Moreira ter solicitado os tais 50 mil euros a Francisco Pessegueiro já configura crime. Neste caso é o crime de corrupção, e é assim porque este é um crime que só por si fica consumado só com a solicitação ou com a aceitação de favorecimentos. Ou seja, não é preciso chegar a receber o dinheiro.
E há outro caso em que, alegadamente, ele chega a receber dinheiro. Sim, no caso do projeto chamado Urban 32, o Ministério Público acredita que Pinto Moreira recebeu mesmo esses 50 mil euros entregues por Francisco Pessegueiro num projeto imobiliário que surgiu depois dos antigos projetos que caíram por terra, e que já foram, o novo projeto, aliás, já foi aprovado no mandato de Miguel Reis. Portanto, foi o único projeto que passou de um mandato para o outro, e neste caso o Ministério Público acredita que os dois autarcas tenham beneficiado com isso. Pinto Moreira esteve à frente da Câmara de Espinho até 2021, a altura em que Miguel Reis, do Partido Socialista, ganhou as eleições. A acusação descreve também como é que Francisco Pessegueiro se aproximou de Miguel Reis e como é que este terá ajudado o empreiteiro. Sim, Miguel Reis terá no fundo dado continuidade, segundo o Ministério Público, ao processo já iniciado por Pinto Moreira, sendo que este autarca socialista recebeu, mais uma vez segundo a acusação, vários envelopes com dinheiro e também mobiliário de luxo. No total terão sido pagos cerca de 65 mil euros para viabilizar 4 empreendimentos. Importa dizer que estes empreendimentos valeram a Francisco Pessegueiro mais de 3 milhões de euros. Uhum. Rita, tu já acompanhaste vários processos, mas este aqui é diferente porque inclui escutas de conversas de Francisco Pessegueiro com os pais, em que ele descreve como é que fazia os pagamentos. Sim, esta acusação tem de facto essa particularidade, que é muito útil agora durante o julgamento. Entre as dezenas de escutas telefónicas que mostram Francisco Pessegueiro a conversar com várias pessoas, aparecem as conversas com a família, sobretudo com o pai, com a mãe e com as irmãs, e nas transcrições que descrevem como é que ele entregava o dinheiro, como é que tinham corrido as reuniões, como é que Pinto Moreira e como é que Miguel Reis reagiam aos alegados subornos. Há passagens como todo burro come palha, é só preciso dá-la e eu tenho muita palha para dar. E aqui, neste caso, o Ministério Público acredita que Francisco Pessegueiro estava a falar do dinheiro que deu a Pinto Moreira. Já voltamos à conversa com Rita Pereira de Carvalho, jornalista do Observador. Na segunda parte vamos falar sobre a sessão de hoje e a defesa de Francisco Pessegueiro. Estamos de regresso à conversa com Rita Pereira de Carvalho. Rita, o julgamento começou hoje no Tribunal de Espinho. Como é que foi a chegada dos arguidos ao Tribunal? A maioria dos arguidos não quis falar à entrada do tribunal, só o empresário Francisco Pessegueiro é que quis falar aos jornalistas e no fundo disse o que já tinha dito na declaração que entregou esta semana no Tribunal de Espinho. Disse que assumia a maior parte dos factos que estão na acusação, mas garantiu, outra vez, que foi Joaquim Pinto Moreira que lhe pediu dinheiro e não o contrário. Ou seja, não foi Francisco Pessegueiro que subornou Joaquim Pinto Moreira. Francisco Pessegueiro foi o primeiro a ser ouvido no julgamento. Como é que correu a sessão hoje? A sessão de hoje, no total, teve cerca de 4 horas. Começou com o habitual atraso de meia hora, estava marcada para as 9h30, começou por volta das 10. A sala estava cheia, quer de jornalistas, quer de pessoas que quiseram assistir ao julgamento. Aliás, havia uma ordem de chegada e quem já não conseguia lugar já não podia assistir à sessão. E assim que começou o julgamento, foi no fundo uma continuação daquilo que Francisco Pessegueiro já tinha dito, ou seja, já estávamos à espera que o empresário negasse que tivesse partido de si a intenção de pagar pelo licenciamento dos projetos, mas Francisco Pessegueiro acabou ainda por conseguir criar um certo distanciamento do arquiteto João Rodrigues e do promotor imobiliário Paulo Malafaia. Por exemplo, para mostrar que sabe muito pouco sobre os negócios de Paulo Malafaia, e isto ainda foram as declarações feitas durante a manhã, Francisco Pessegueiro disse ao coletivo de juízes
que quando perguntava alguma coisa, Paulo Malafaia respondia sempre: eu não te vou responder, porque se te responder vou mentir-te. Estas palavras já davam a entender que Paulo Malafaia poderia ter outros negócios ou mesmo outros procedimentos não muito claros e que Francisco Pessegueiro não teria nada a ver com isso. Já em relação a João Rodrigues, que fazia os projetos de Francisco Pessegueiro, este empresário disse também que o arquiteto fazia contactos para tentar agilizar o processo, mas dando outra vez a entender que não estava a par desses contactos e que não sabia de que se tratava. Ou seja, durante o dia de hoje, Francisco Pessegueiro distanciou-se de todos os arguídos, alegando que não sabia bem o que é que os outros andavam a fazer e que tudo o que fez foi sem qualquer intenção que possa estar associada ao crime, obviamente. Tem particular interesse estes dois últimos arguidos de quem falámos agora, Paulo Malafaia e João Rodrigues, porque estes dois arguidos trabalhavam diretamente com Francisco Pessegueiro nos projetos imobiliários, ou seja, um era o arquiteto que fazia os projetos para Francisco Pessegueiro e o outro era o promotor imobiliário que no fundo arranjava potenciais compradores a Francisco Pessegueiro, e eles começaram a trabalhar juntos. E agora em julgamento já há um certo distanciamento entre os três. E sobre a entrega de dinheiro aos autarcas, o empreiteiro admitiu ter entregado o dinheiro? Não, ele negou sempre a entrega de qualquer valor e mesmo quando foi questionado pelo coletivo de juízes sobre o encontro que terá tido com Pinto Moreira e que a acusação defende que foi para entregar o dinheiro, Francisco Pessegueiro negou e disse não ter memória daquilo que aconteceu. No entanto, na acusação é descrito com algum detalhe este encontro que aconteceu num café em Espinho, mas Francisco Pessegueiro negou tudo. Na sessão de hoje também foram analisadas algumas mensagens enviadas por Francisco Pessegueiro a um alegado cúmplice nestes crimes, o arquiteto João Rodrigues. Numa delas, a que faço referência no título deste episódio, o empreiteiro mandou um vídeo de Joaquim Pinto Moreira, acompanhado de 4 cifrões, e comenta que fazem milagres. Exatamente, esta troca de mensagens, que é descrita também na acusação, começou com o arquiteto Joaquim Rodrigues a enviar um vídeo de Pinto Moreira a Francisco Pessegueiro, e este terá respondido que os cifrões fazem milagres e faz ainda, aliás, referência à barba de Pinto Moreira. Para o Ministério Público, isto é óbvio que os dois estavam a comentar o estilo de vida que era resultado do pagamento feito pelo empresário, mas Francisco Pessegueiro, obviamente, negou mais uma vez esta teoria. No entanto, as escutas são muito claras. Num outro momento da sessão, por exemplo, o juiz foi muito direto ao relacionar as escutas e as palavras de Francisco Pessegueiro. O empresário garantiu, por exemplo, que João Rodrigues sabia que Pinto Moreira lhe tinha pedido dinheiro porque ligou logo assim que este lhe fez este pedido. E a defesa de João Rodrigues veio logo dizer que ele não tinha dito isso no inquérito e que estava a mudar a sua versão. E o juiz aproveitou este momento para apontar para as escutas e dizer: se parece como um pato, se nada como um pato e grasna como um pato, então provavelmente é um pato. Isto deixa muito clara a visão do coletivo sobre as escutas que estão na acusação. O julgamento vai continuar esta sexta-feira e tu vais estar a acompanhar. Quais é que são os próximos passos e quando é que se espera um veredicto? Sim, esta sexta-feira há mais, e o dia deverá ficar reservado para a continuação das declarações de Francisco Pessegueiro, porque o coletivo ainda nem sequer chegou às ligações com Miguel Reis. Depois disso estão já marcadas algumas sessões, ainda para este mês de setembro e para o próximo mês de outubro, e há arguidos que ainda querem prestar declarações, como é o caso de Miguel Reis, e depois os próximos passos são ainda as testemunhas chamadas quer pela defesa, quer para a acusação, e portanto ainda teremos alguns meses de julgamento pela frente. Obrigada, Rita. Obrigada. Rita Pereira de Carvalho é jornalista da secção de Sociedade do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia do Bernardo Almeida.
A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Bom fim de semana. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.